Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje o assunto é a independência do Brasil. Tudo começa em 1808, quando a família real portuguesa, fugindo de Napoleão Bonaparte, vai ao Brasil. Eu já expliquei sobre isso no meu vídeo sobre as guerras napoleônicas. Então vamos seguir adiante. Para vir ao Brasil, o rei português Dom João VI é ajudado pela Inglaterra. E quando ele chega aqui ao Brasil, ele abre os portos brasileiros aos ingleses, acabando com o monopólio colonial. 7 anos depois, o Brasil deixaria de ser colônia para sempre. Em 1815, ele eleva o Brasil para a categoria de Reino Unido com Portugal. 5 anos depois, em 1820, ocorre em Portugal a Revolução do Porto, onde os liberais portugueses, influenciados pelas ideias da Revolução Francesa, do Iluminismo e tal, resolvem acabar com o absolutismo monárquico, tirar poderes de Dom João VI e criar uma Constituição. Para tanto, eles exigem o retorno de Dom João VI a Portugal, o que acontece no ano seguinte, no início de 1821. Dom João VI, porém, resolve deixar o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil, acreditando que assim a sua família poderia manter o controle tanto em Portugal quanto no Brasil. Ele encontra muitas dificuldades. Vamos falar um pouco de como o Brasil estava nessa época. Quando a família real portuguesa chegou aqui, eles criaram o Banco do Brasil, feito para facilitar a vida da corte que veio para cá, formada por milhares de pessoas. Além disso, até a chegada da família real era proibido construir estradas entre uma província e outra. E nesse momento elas começaram a ser construídas. Isso foi uma coisa boa. Qual é o lado negativo então? É que antes de ir embora, o Dom João VI e a corte portuguesa levaram tudo o que tinha do Banco do Brasil e levaram toda a riqueza possível embora para Portugal. E então o Dom Pedro se encontrou numa situação de bancarrota. Não tinha como fazer um governo aqui. Tanto que ele costumava doar do próprio salário e do da sua esposa, Leopoldina, para ajudar a pagar as dívidas públicas. Nessa época, em 1821, ninguém falava em independência. Isso até começarem as Cortes de Lisboa. Ia ser um congresso lá em Portugal, onde os deputados iriam definir os rumos do reino português e até mesmo do Brasil. Por esse motivo, alguns deputados brasileiros foram enviados para lá, dos quais nós destacamos aí um cara que é o Cipriano Barata. Vamos falar muito dele nesse vídeo. Ele é um liberal convicto, e ao chegar nas cortes, ele tem a ilusão de que por elas serem também liberais e contra o absolutismo, eles vão falar a mesma língua e vão defender os mesmos ideais. Ao chegar lá, ele descobre que as cortes são muito liberais quando se tratam de Portugal, mas, pelo contrário, quando se trata do Brasil. A proposta deles é recolonizar o Brasil, e isso deixou os deputados brasileiros extremamente irritados. Eles foram embora lá das cortes e voltaram ao Brasil, aonde denunciaram tudo isso que estava acontecendo. Dom Pedro, ao saber destes acontecimentos, também não gostou, mas ele não sabia muito bem o que ele poderia fazer. Então começa uma articulação de alguns políticos em torno de Dom Pedro, exigindo que ele desrespeite as ordens da Corte de Lisboa. E é exatamente o que ele faz. Dessa maneira, os caras lá da Corte de Lisboa convocam Dom Pedro a voltar para Portugal e deixar o Brasil. E aí nós temos o destaque do liberal Gonçalves Ledo. Esse cara lá do Rio de Janeiro começa a articular com Dom Pedro para que ele não vá embora do Brasil, para que ele fique. Ele consegue convencer o Dom Pedro disso, e no dia 9 de janeiro Dom Pedro declara que ele não vai embora. A história oficial floreia isso, dizendo que ele falou: para a felicidade geral da nação, blá blá blá, diga ao povo que fico. Provavelmente ele nunca disse essa frase, mas a atitude é o que importa, não é mesmo? Daqui ele não arredou o pé e ele começou a articular então como seria um embate dele com Portugal. Nesse momento, sua esposa tem muita importância. Leopoldina era uma mulher intelectual que veio da Áustria, que gostava de estudar ciências naturais, conhecer as paisagens, e ela gostava muito do Brasil. Então, mesmo tendo sido criada numa corte absolutista, que é da Áustria, aqui ela defendeu a independência do Brasil. E foi ela que descobriu o José Bonifácio, um cara que se tornaria o patriarca da independência. Logo ela o apresentou ao Dom Pedro e falou pro Dom Pedro: olha, esse cara... Peraí, isso nem é voz de mulher.
olha, esse cara é uma boa ideia, hein? Coloca ele aí pra te ajudar. E aí o Dom Pedro nomeia o José Bonifácio como ministro. José Bonifácio é um cara que viveu boa parte de sua vida na Europa, ele fez várias faculdades e ele além de ser muito estudioso e muito teórico, ele também era muito competente na prática. Vocês vão ver que ele é um político que faz e acontece. Logo de cara, o Gonçalves Ledo e José Bonifácio se tornam bem rivais. Porque Gonçalves Ledo não estava nem aí pro Dom Pedro, ele queria um Brasil liberal, enquanto que José Bonifácio queria um Brasil liderado por Dom Pedro. Ambos, na verdade, eram liberais, só que José Bonifácio era mais cético. Ele acreditava que Dom Pedro era necessário para manter a integridade do Brasil, não se dividir em vários pequenos países como foi na América Espanhola. Nesse meio tempo, as cartas entre Dom Pedro e Dom João VI já deixam claro que está rolando aí um movimento pela independência. Em Portugal, todo mundo já está esperando que isso aconteça e os caras já estão se articulando para trazer tropas para cá. Dom Pedro percebe que é necessário fazer o mesmo do Brasil. Só que aqui não há exército, aqui é uma população de camponeses que nem sabem lutar, então ele começa a trazer gente que estava lá nas guerras napoleônicas e que perdeu emprego, obviamente, porque essas guerras acabaram. O primeiro deles é um francês, Pierre Labatut, um cara que mal sabia falar português, mas que tinha muita experiência em organizar um exército. Então cabe a ele a tarefa de organizar o exército brasileiro. Em setembro, já com um clima irreconciliável entre Brasil e Portugal, Dom Pedro dá o seu famoso grito de Ipiranga, onde o que é importante é que ele formaliza a independência do Brasil. Essa independência é imediatamente aceita nas províncias do sul e do sudeste do Brasil. Porém, é no nordeste que a coisa pega. Os portugueses resolvem se enquartelar na Bahia, mais especificamente na região de Salvador, e de lá eles queriam dividir o Brasil em dois, pegar o nordeste para eles e ir passando um rolo compressor no sudeste e no sul, para de fato recolonizar o Brasil. Os portugueses nomeiam como governante lá na Bahia Madeira de Melo. É um líder militar e ele vai ter um duelo épico contra o Pierre Labatut. Os caras trocam cartas se ameaçando, as batalhas entre eles são bastante épicas. Nós destacamos aí a Batalha do Pirajá, onde o Brasil acaba vencendo, porém ganhou apenas a batalha. A guerra continua. E as batalhas na Bahia fazem destacar também o Soldado Medeiros. Peraí, professor Felipe Aron, eu nunca ouvi falar nesse Soldado Medeiros. Quem é esse? É claro que você nunca ouviu falar, porque o nome verdadeiro dele ou dela é Maria Quitéria. Parece história de literatura. Ela se veste de homem para poder entrar no exército e aí ela participa de algumas batalhas até que descobrem sua identidade. Pierre Labatut, porém, vê que ela, nossa Joana d'Arc brasileira, está se destacando nas batalhas, lutando com muita garra e tenacidade, e resolve até mesmo condecorá-la. Nas outras províncias do Nordeste, as batalhas vão continuando, só que nem todas elas o Brasil tem um líder que é experiente. Temos a Batalha do Genipapo, lá no Piauí. Essa é caótica. Não é uma grande batalha. Porém, os brasileiros que vão lutar nela são pessoas totalmente simples. Advogados, padeiros, gente que nunca pegou em arma, se junta para expulsar os portugueses. Vou colocar os números dessa batalha aí do lado e você vai perceber o quão pesadelo para os brasileiros ela foi. O Grão-Pará, o Ceará, o Rio Grande do Norte e até mesmo a Bahia, todos ainda estão com os portugueses, principalmente a área litorânea. Enquanto isso, José Bonifácio fala com um amigo seu, diplomata brasileiro lá na Inglaterra, Felisberto Caldeira Brant, para ele arrumar pessoas que eram experientes e grandes generais das guerras napoleônicas para ver se poderiam se alistar no Brasil em troca de uma grande recompensa financeira. O Felisberto Caldeira Brant chega pro José Bonifácio e fala: arrumei um cara pra você. Ele é o Almirante Cochrane, da Inglaterra, que lutou contra Napoleão e se destacou, e que também participou da independência do Chile. O cara é sinistrão. Se ele aparecer, só de ouvirem o nome dele, os portugueses vão ficar com medo. Dom Pedro manda uma carta para esse Almirante Cochrane, ele vem aqui ao Brasil e começa a montar a marinha brasileira. Almirante Cochrane é um cara
cara cruel, que não tem o menor pudor em esmagar os adversários, porque ele tem táticas que muitas vezes são tenebrosas. A preferida dele era criar navios incendiários e jogar contra os maiores navios do inimigo. Então, Almirante Cochrane é responsável por libertar várias das províncias do nordeste do Brasil. Ele é tão esperto que quando ele chega no Pará, ele consegue libertar sem nem ter batalhas. Ele corta todas as comunicações do Pará com o mundo externo e as forças portuguesas de lá se rendem. Por outro lado, aqueles que são lá do Maranhão, lá do Nordeste, que estiverem assistindo meu vídeo, com certeza não devem gostar muito do Almirante Cochrane, porque esse cara, ele é muito mercenário, não é confiável. Depois que ele derrotou os portugueses, ele entrou nas cidades brasileiras e praticou o saque, exigiu enormes quantias de dinheiro. Ele é, por excelência, um capitão mercenário, muitas vezes chamado de pirata ou de corsário. Enfim, o Brasil acaba por derrotar Portugal em 2 de julho de 23, lá na Bahia. A expulsão dos portugueses é marcada como a verdadeira data da independência para os baianos. E aí é convocada a Assembleia Constituinte em maio de 1823 por Dom Pedro I. Nessa Assembleia, os deputados liberais estão muito desconfiados que Dom Pedro tem um jeito meio autoritário, mandão, absolutista. Então começam 2 polêmicas nessa Assembleia. Na primeira, os deputados queriam que Dom Pedro jurasse a Constituição antes mesmo dela ficar pronta, deixando claro assim que quem manda é a Assembleia e não ele. Na segunda polêmica, os caras querem tirar o poder de veto de Dom Pedro de qualquer ponto da Assembleia, ou seja, os caras vão montar a Constituição e Dom Pedro não pode vetar nada. Nos 2 casos, os liberais são derrotados. José Bonifácio, um grande articulador, um homem aí de Dom Pedro, consegue fazer cair as 2 ideias. Porém, a próxima vítima é o próprio José Bonifácio. Ainda em setembro de 23, ele vai bater de frente com caras muito poderosos. Porque ele é muito pragmático, ele é muito prático mesmo, ele queria que o Dom Pedro tivesse o poder e mantivesse o Brasil unido e pá. Porém, ele tem um ponto que para ele é inegociável. Ele era totalmente contra a escravidão, ele queria que abolisse na hora, ali na Constituição mesmo. Isso vai bater de frente com os interesses de caras muito poderosos que ganham a vida no tráfico de escravos ou que são senhores de escravo. E eles vão colocar o Dom Pedro contra o Bonifácio. Bonifácio vai pedir demissão, vai sair da Assembleia, do governo e vai até partir no exílio lá para a Europa. Sem o seu maior articulador, Dom Pedro apenas assiste a formação aí de uma Constituição que não era nada do que ele queria. E aí em novembro de 23, quando a Constituição está pronta, ele vai lá e fala: isso aqui é um monte de lixo. Rasga a Constituição e bota todo mundo pra correr. Aí ele contrata o seu grupo de advogados lá falando assim: façam uma Constituição que seja bem liberal, porém me dê todo o poder. E os caras fazem uma Constituição que tem todos os pontos são muito liberais, ela é uma das mais liberais do mundo. Dom Pedro ganha fama internacional de ser um imperador liberal, porém tá lá embutido uma coisa que é o poder moderador. É uma Constituição bem enganadora. Isso daí vai deixar injuriado um pessoal lá em Pernambuco. Pessoal, vamos falar um pouco do Nordeste do Brasil. A Bahia, ela é muito conservadora porque os caras plantam cana-de-açúcar e vendiam para Portugal. Então a ligação com Portugal faz todo sentido para eles. Os caras são bem conservadores mesmo. Porém, Pernambuco é uma galera diferente. Os caras plantam algodão e vendem para Inglaterra, lá que está na sua revolução industrial, para eles fazerem tecido. Então, os caras de Pernambuco são muito mais liberais, porque eles não querem pagar imposto nem nada. Eles queriam vender direto para Inglaterra e lucrar assim. Toda a organização social lá de Pernambuco se formou nessas ideias liberais. Em 1817, quando Dom João VI ainda estava no Brasil, eles fizeram uma revolução. Naquela ocasião, os caras estavam bravos porque eles estavam pagando um monte de imposto para sustentar a corte que estava no Rio de Janeiro, né? Só que agora, em 1824, os caras se rebelam novamente contra Dom Pedro e eles fazem a Confederação do Equador, que tem 2 grandes líderes, Paes de Andrade e o Frei Caneca. O primeiro
é o líder militar de toda a coisa, e ele é o cara que vai realmente combater o almirante Cochrane. Em poucos meses, de julho até novembro, essa revolta já é esmagada. Enquanto Paes de Andrade vai embora para o exílio e mais tarde ele volta para ser governador de Pernambuco, Frei Caneca é executado. Ele era muito querido pela população e os caras não querem executar ele, mas acabam lá matando mesmo. Uma curiosidade é que Cipriano Barata não consegue participar dessa revolta mesmo que ele quisesse, porque pouco tempo antes ele é preso. Só que ele continua participando por meio da imprensa, ele escreve seu jornal da cadeia. Inclusive ele fala exatamente: estou escrevendo meu jornal da cadeia tal. Aí os caras ficam bravos e transferem ele para outra cadeia. E ele fala: estou escrevendo meu jornal de um novo local, agora outra cadeia. E aí ele vai nessa, tirando um sarro do Império Brasileiro até a hora que ele é solto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A independência do Brasil é mais complexa do que parece, não é mesmo? Então é isso aí e falou!